Quem pode responder a primeira pergunta aí? Sim, então. Porque equivalentes tem a mesma direção, mas o mesmo movimento. Então, para mim, a F e DG são equivalentes. Paralelo, mesma direção. Alguém acha que eles não são equivalentes? Ou alguém acha, falando mais corretamente, que a afirmação aí é falsa? Quer dizer, é falsa não, é mal colocada, porque a pergunta é correto dizer que esses vetores são equivalentes? Então, não é só um verdadeiro ou falso, né? Eu estou querendo que você avalie se é correto dizer isso. Às vezes a afirmação não chega nem a ser falsa, mas é porque está mal construída, está mal colocada. Tá? Então, alguém tem algum questionamento nesse sentido sobre talvez a palavra usada não seja exatamente essa, talvez equivalente se aplique para outra coisa e não para vetores. Não precisa estar, por exemplo, paralelo para ser equivalente. Não é esse o problema, não. Bom, é um detalhezinho bem bestinha, mas eu acho importante chamar a atenção, porque a matemática é feita de detalhes e é necessário tentar se acostumar com isso. O problema aí é o seguinte, a relação de equivalência foi uma relação definida para segmentos orientados. E aí a gente tem vetores. Se eu tivesse escrito par ordenado aqui, AF, né? Entre parênteses, A, F. Aí depois, entre parênteses, D, G. Aí eu estaria me referindo aos segmentos orientados. Aí nesse caso seria correto dizer que esses segmentos orientados são equivalentes. Certo? Mas é uma besteirinha mesmo, eu sabia que vocês iriam errar por isso. Mas nós vamos precisar estar atentos a esses detalhes, às definições, lembrar das definições e lembrar desses detalhes se a gente quiser entender bem o assunto. Segunda pergunta. Interseção de AS com DG. Quem fez aí? Alguém fez? Não? Como é? DG. Você está dizendo que qualquer representante de AF ou DG, não é isso? AF ou DG está na interseção dos dois. Certo. Eu queria que alguém errasse, porque ficaria mais fácil eu explicar. Bom, veja, eu mesmo sem vocês terem falado, quer dizer, os outros não falaram, eu imagino que alguns de vocês, ou todos, pensaram o seguinte: AF está aqui, DG está aqui. Como é que eu vou intersectar duas coisas separadas? AF está aqui, DG está aqui. Um está separado do outro. Como é que eu vou intersectar? Aí a tendência nessa hora é dizer não existe a interseção. Ou quando a pessoa entende um pouco mais de conjuntos, vai dizer é vazia, a interseção é vazia. Certo? Mas você tem que lembrar da definição de vetor. Essa confusão que ocorre muitas vezes das pessoas verem os representantes dos vetores separados e acharem que a interseção é vazia, ocorre porque a pessoa está pensando, na verdade, no traço determinado pela origem e pela extremidade desses segmentos orientados. É como se a pessoa estivesse imaginando os segmentos geométricos, né?
Então a pessoa está pensando, na verdade, quando pensa no vetor AF, está pensando numa seta constituída de um traço contínuo, de fato, com talvez uma ponta na extremidade, na forma de seta, e a mesma coisa para o outro aqui. Aí a pessoa vai pensar na interseção desses dois traços, mas não é isso. Intersectar dois vetores não é isso, porque vetores são conjuntos de quê? Vetores são conjuntos de segmentos orientados. Aí eu tenho que lembrar, no caso, para o vetor AF, quem são os elementos dele? São os... Deixa eu terminar de arrastar aqui, senão vai ficar gravado. Vai demorar. Então, recolocando as cadeiras no lugar. Vai demorar. Então, deixa eu escrever aqui. Enquanto isso, eu estou escrevendo, tá? Vamos lá. Quem é AF? Eu vou escrever assim. AF é o conjunto de segmentos orientados, digamos XY, que são equivalentes ao segmento orientado AF. E DG é o conjunto dos segmentos orientados que são equivalentes ao segmento orientado DG. É isso aí. Aí você tem que pensar um pouquinho. Vamos imaginar um segmento orientado XY, digamos, que seja equivalente a AF. Imagine aqui um segmento orientado XY, ou seja, uma seta de X para Y aqui, que seja equivalente à seta que vai de A para F. Eu posso dizer que o segmento orientado XY vai ser também equivalente ao segmento orientado DG? Sim, porque AF é equivalente a DG, e se XY é equivalente a AF e AF é equivalente a DG, pela transitividade a gente tem que XY é equivalente a DG. Ou seja, todo segmento orientado que é equivalente a F vai ser também equivalente a DG. E, reciprocamente, também, todo segmento orientado XY que é equivalente a DG vai ser equivalente a AF. Então, resumindo, os dois conjuntos, que são esses vetores AF e DG, são iguais. Certo? E se eu faço a interseção de dois conjuntos iguais, eu tenho como resultado esse mesmo conjunto que eu estou intersectando. Então, no final das contas, isso vai dar o próprio vetor AF e também o próprio vetor DG. As duas coisas são iguais. E a resposta é essa aqui. Deixa eu separar aqui a pergunta da resposta. Vou colocar assim. Não, na verdade, na primeira pergunta lá faltou a resposta, né? Não, na verdade, os segmentos orientados correspondentes são AF e DG que são equivalentes. E na outra pergunta, a resposta é essa aqui. Agora,
Da forma como eu escrevi aí, eu não estou explicando exatamente a ideia, como eu falei, né? Você tem que imaginar realmente esses segmentos orientados XY e perceber que esses vetores, na verdade, são iguais. Então eu vou colocar aqui. Pois, como a F e DG são equivalentes, temos que os vetores AF e DG coincidem. São iguais. Não. São iguais. Professor, se você tivesse colocado só assim, pois como a F já seria uma resposta, eu precisaria colocar x, y são equivalentes a F. Você está perguntando dessa parte aqui. Não precisaria colocar. Né? Não precisaria colocar. Eu coloquei para poder fazer aquela explicação de por que eles são iguais. Né? Mas não precisaria colocar. Se você tirar essa parte daqui, a resposta fica tão boa quanto. Aí, a terceira pergunta. Agora vocês já devem saber responder, porque eu já falei qual é o problema. Tanto para perguntar que são equivalentes, quanto para perguntar que não são equivalentes, o problema é o mesmo. O problema é que você está usando uma relação que foi definida para segmentos orientados e está aplicando essa relação, na verdade, para vetores e não para segmentos orientados. Então, assim como não é correto dizer que os vetores AF e DG são equivalentes, não vai ser correto dizer que AC e BD não são equivalentes. Vamos olhar quem são esses vetores AC e BD. Eles estão aqui na base desse cubo, AC e BD. A gente percebe que são vetores com direções diferentes. Né? AC não é paralelo a BD. Só por isso a gente já pode dizer que os segmentos orientados aí, AC e BD, não são equivalentes. Certo? Se a pergunta fosse os segmentos orientados não são equivalentes, é correto dizer que esses segmentos orientados não são equivalentes? Então sim, não são equivalentes. Agora, quando se trata de vetores, na verdade a afirmação está mal construída. Então eu vou colocar aqui a resposta. Não, na verdade, os segmentos orientados correspondentes, que vão ser AC e BD, é que não são equivalentes. E a última pergunta, qual é a interseção de AC e BD? Novamente você vai ter que pensar nos vetores como sendo conjuntos de segmentos orientados. Né? Então, pense no conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes ao segmento orientado AC. Isso é um monte de flechas, todas com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento da flecha que vai de A para C. Então você tem que se acostumar com a ideia de olhar para o vetor não como sendo uma seta só, mas como sendo um conjunto de setas equivalentes. Então imagine todas essas setas com essa direção, com esse sentido, com esse comprimento, e imagine também por outro lado, todas as setas com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, da seta que vai de B para D. Existe alguma seta que pertence aos dois conjuntos que seja equivalente a AC e que seja equivalente a BD? Equivalente inclui ter a mesma direção, por exemplo. E essas duas setas que eu estou pegando aí têm direções diferentes. Se existisse uma seta XY com a mesma direção de AC, não poderia ter a mesma direção de BD, porque as direções de AC e BD são diferentes. Só por isso, só olhando para a direção. Então, o que é que acontece? Não vai ter nenhum elemento em comum nos dois vetores. Se não tem nenhum elemento em comum, ou seja, não tem nenhum segmento orientado, né, que seja equivalente simultaneamente ao segmento orientado AC e ao segmento orientado BD, então a resposta
é que a interseção é vazia. E esse exercício é interessante justamente porque, veja, se você fosse pensar nas setas, as respostas das perguntas 2 e 4 seriam meio que trocadas, porque quando a gente estava falando dos segmentos AF e DG, você imaginando uma seta apenas, e uma seta formada de pontos, né, num segmento contínuo, você imaginaria, não existe nenhum ponto em comum entre essas setas e, portanto, a interseção é vazia, na questão 2. Né? Se estivesse pensando da forma errada, tenderia a responder que a interseção é vazia na pergunta 2, mas não é. Na verdade, a interseção é até grande, porque dá um desses dois vetores. Os dois, na verdade, simultaneamente. E na questão 4, é o contrário, quer dizer, você tenderia a pensar que a interseção consiste no ponto que está no cruzamento daquelas duas setas, como se isso fizesse sentido, né? Mas não é assim que a gente deve pensar, porque um vetor é um conjunto de segmentos orientados e não de pontos. Então, quando a gente usa que a equivalência do vetor está totalmente errado, é só segmento orientado que a gente pode aplicar a propriedade da equivalência? Segmento, quer dizer, relação de equipolência se aplica a segmentos orientados. Eu não diria que está totalmente errado, porque esse é um erro para vocês, até perdoável, assim, mas estou dizendo que não está também totalmente certo, né? Se você disser para mim, por exemplo, fizer uma pergunta aqui na aula e você responder, não, os vetores são equipolentes, isso aí a gente entende o que é que você está querendo dizer. Na prova, evite, então, quer dizer, evite ao máximo, sempre que possível, mas não é assim dos piores erros, né, que podem aparecer. Então não está muito certo dizer que dois vetores são equipolentes, nem dizer que eles não são equipolentes, porque a relação de equipolência se aplica para segmentos orientados. Então é necessário ter um cuidado com isso, porque as definições são precisas. As definições têm uma forma correta de usar, e é muito fácil você se distanciar por descuido dessa rigidez, desse rigor. Bom, na aula de hoje eu quero falar um monte de coisa. Então, tem capítulos 2, 3, 4 para falar, mas se alguém tiver alguma dúvida dos assuntos anteriores, que dê para falar rápido agora. Okay? Não pode só passar em uma questão de como a gente separa no vetor, porque eu estou lendo um monte de livro aí. Então, eu meio confusa como é que eu vou falar disso hoje. Porque eu não tinha definido ainda a soma de vetor. Aí hoje, agora, vou falar. Você tem? Não? Tá. Então vamos lá para o... PowerPoint aqui. Pronto, eu vou definir exatamente isso agora, soma de dois vetores. Vocês estão acostumados, né, com uma definição de soma de vetor que vocês veem no ensino médio. Você tem duas setas, basicamente, posicionadas com a origem coincidindo, e você constrói um paralelogramo com dois lados passando por essas duas setas e os outros dois lados paralelos àqueles primeiros dois lados, e aí fechou o paralelogramo, é só unir a origem comum das duas setas que você tinha até o vértice oposto. Com isso você tem o vetor soma. A gente vai ver, de fato, esse critério enunciado de maneira um pouco mais rigorosa,
E antes desse critério ser enunciado, tem outro critério aqui que é adotado como definição e é equivalente. Diz o seguinte: dados os vetores U e V, sejam AB um representante qualquer de U e BC o representante de V que tem origem B. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho dois vetores U e V, eu pego qualquer representante do primeiro, de U no caso, chamo de AB, um representante qualquer, que é um segmento orientado, né, que faz parte do vetor U. Aí você quer pegar também um representante do outro vetor para poder justamente juntar as duas origens, né, e formar o paralelogramo. Ou, no caso aqui, o raciocínio é um pouco diferente, porque você não vai formar um paralelogramo. Você vai formar um triângulo, na verdade. Então você não vai posicionar as origens coincidindo das duas setas. Na verdade, você vai posicionar a origem de um na extremidade do outro para formar um triângulo. Aí, o que é que eu quero? Eu já peguei um representante do primeiro vetor. Eu quero pegar um representante do segundo vetor, mas não qualquer representante do segundo vetor. Eu quero pegar um representante do segundo vetor cuja origem coincida com a extremidade daquele representante do primeiro vetor que eu já peguei, para formar como se fosse um triângulo assim. Aí, pronto, então seja BC, veja que a origem desse outro representante está coincidindo com a extremidade do primeiro que eu já peguei. Seja BC o representante de V que tem a origem B. E perceba que ele utiliza o artigo definido aqui porque é único. Enquanto que o primeiro representante era qualquer, então ele usa um representante, esse próximo representante vai depender do primeiro, e dado que o primeiro já foi escolhido, tem uma única escolha possível para o segundo. Então ele diz o representante de V que tem origem B. O vetor soma de U com V, indicado assim, né, U mais V, é o vetor que tem AC como representante. Quer dizer, depois que eu escolhi esses dois representantes aqui, eu posso facilmente chegar no representante para a soma, como? Pegando a origem do representante escolhido de U e a extremidade do representante escolhido de V. Com essa origem A e com essa extremidade C, eu formo o vetor AC, que vai ser justamente a soma dos dois vetores. Aí vai ficar mais claro com as figuras e com as fórmulas que vão aparecer aqui. A ideia é essa aqui, ó. U e V são vetores, certo? Então a gente pode imaginar como sendo setas que a gente pode transportar de um lado para o outro sem alterar direção, sentido e comprimento. Então eu vou reposicionar essas duas setas aqui de modo que a extremidade da primeira coincida com a origem da segunda. Então elas vão ficar meio que formando um triângulo aqui, e eu posso fechar esse triângulo com uma seta, né? Indo da origem do primeiro à extremidade do segundo. Então essa seta aqui vai ser justamente um representante da soma, o mais V. É como se fosse a resultante. De fato, não é à toa que a soma de dois vetores, por exemplo, vetores de deslocamento, né, na física, a soma de dois vetores de deslocamento vai ser o deslocamento resultante. Você foi do ponto A ao ponto B. Depois você foi do ponto B ao ponto C. Qual é o deslocamento resultante? É a soma desses dois deslocamentos, que consiste em ir do ponto A diretamente para o ponto C. A existência e unicidade do representante de V, em função do ponto B, que depende do representante de U, é garantida pela proposição 1.8, que eu expliquei na aula passada. Teve uma proposição que teve uma animaçãozinha, não sei se você lembra, que tinha um vetor e um ponto. Aí eu peguei o vetor e transportei para que a origem do vetor coincidisse com esse ponto, né? E com isso a gente conseguiu determinar um ponto na extremidade dessa seta que é obtida a partir do transporte da seta dada originalmente. Então, a existência e unicidade desse ponto B, quer dizer, do representante C, que tem como extremidade o ponto C, é garantida pela aquela proposição. E outra maneira de exprimir a definição 2.1, é essa fórmula aqui. Ó. Tudo que a gente fez nessa definição aqui foi basicamente dizer que quando eu somo o vetor AB com o vetor BC, o resultado é o vetor AC. Então, frequentemente a gente usa essa fórmula aqui.
vetor AB somado com vetor BC resulta no vetor AC. Basicamente eu estou descartando essas letrinhas em comum aqui no meio, né? Estou ficando só com a primeira e com a última letra. E agora, essa figura explica justamente o critério chamado regra do paralelogramo, para somar dois vetores. Nesse critério, ao invés de posicionar a origem de um vetor na extremidade do outro, a extremidade de um vetor na origem do outro, você posiciona os dois vetores com a origem coincidindo e fecha um paralelogramo, assim, de modo que o vértice construído na interseção dos lados que eu acabei de traçar, fechando esse paralelogramo, ele vai ser a extremidade de uma seta com a origem coincidindo com a origem comum de U e V, né? E essa seta representa a soma de U e V. Tem algumas observações técnicas aqui, mas isso a gente pode pular. Eu posso definir também diferença de dois vetores. A diferença de U e V é a soma de U com o oposto de V, de maneira similar à diferença de números, né? O que é subtrair dois números? É somar um número com a diferença do outro, ou com o oposto do outro número. Isso é calcular a diferença. E uma observação que eu faço aqui sobre a terminologia é que diferença refere-se ao resultado de uma operação. Essa operação a gente chama de subtração. Então, uma coisa é a operação que resulta num vetor que a gente chama de diferença. Outra coisa é esse resultado, né, que a gente chama de diferença. E da mesma forma para a adição de vetores. Você tem a operação, que pega um par de vetores e associa a esse par outro vetor. Isso é chamado de adição. Mas o resultado de uma aplicação dessa operação, em particular, é chamada soma de dois vetores. Então, soma é resultado, adição é operação. Diferença é resultado e subtração é operação. Da mesma forma, para números, né, a gente vai ter também produto é o resultado e multiplicação é a operação. Quociente é o resultado e divisão é a operação. Nesse caso, para vetores, a gente só vai definir adição, subtração, que é isso aí. A gente pode definir também multiplicação de número por vetor. Eu vou falar disso nessa aula também. Número por vetor. Agora, multiplicação de vetor por vetor só que tem de dois jeitos. Tem a multiplicação escalar e tem a multiplicação vetorial, que a gente vai ver em aulas posteriores. Agora, divisão por vetor não existe. Tá? Você pode dividir um número, quer dizer, você pode dividir um vetor por um número, se esse número for diferente de zero. Agora, não pode dividir vetor por vetor e nem número por vetor. Divisão por vetor não existe. Depois eu falo mais sobre isso. Bom, propriedades da subtração de vetores. Quer dizer, não, da adição, na verdade. Propriedades da adição de vetores. Primeiro, a adição é associativa. Significa que se você tem uma soma de U com V com W nessa ordem, você pode somar de dois jeitos, né, a princípio. Você pode começar somando U e V para depois pegar esse resultado e somar com W, ou você pode somar primeiro V e W para pegar esse resultado e somar com U. Então, esse enunciado aqui diz que não importa a ordem das operações, ou seja, não importa a posição dos parênteses. Você vai chegar no mesmo resultado fazendo a conta de um jeito ou de outro. E por isso mesmo a gente costuma dispensar os parênteses em expressões envolvendo apenas soma de vetores. Para números também, quando você vê, por exemplo, 2 mais 3 mais 7, ninguém usa parênteses aí, porque fazer 2 mais 3 depois somar com 7 é a mesma coisa que fazer 2 mais a soma de 3 com 7, então ninguém usa parênteses por isso. Cada vez que você vê 3 números sendo somados sem parênteses, isso só é possível, quer dizer, essa notação só não é ambígua por causa da associatividade.
Também vale comutatividade para a adição de vetores, quer dizer, a ordem dos operandos não importa na adição, U mais V é igual a V mais U. Existe um único vetor que, somado a qualquer U, dá como resultado o próprio U. E esse vetor eu sei quem é o vetor nulo. Lembre-se que o vetor nulo a gente definiu como sendo a classe de equipolência dos segmentos orientados nulos, né? E a gente denota essa classe de equipolência assim, o zero com setinha em cima. Então a gente sabe muito bem quem é esse vetor, e a gente está enunciando aqui que para esse vetor nulo vale a seguinte propriedade: você soma ele com qualquer outro e o resultado é sempre o outro. Não importa a ordem, inclusive, se for U com zero ou zero com U, vai dar U de todo jeito. De maneira similar como ocorre com números também, sendo que aqui é o zero vetorial. Para cada U vetor, existe um único vetor que, somado a U, dá como resultado o vetor nulo. E eu sei quem é esse vetor. Vai ser o vetor oposto de U. Lembre-se que a gente já definiu o vetor oposto de U, e a gente definiu assim: pegue um representante de U, troque a posição de origem e extremidade, e você vai ter um representante de menos U, que é o oposto de U. Então a gente sabe, a gente já definiu quem é esse vetor menos U. E o que eu estou dizendo aqui é que sempre que você pega U e soma com esse vetor menos U, o resultado é o vetor nulo. Não importando inclusive a ordem, até porque eu já enunciei a comutatividade, né? Então U mais menos U, ou menos U mais U, dá tudo vetor nulo aqui. Então essas propriedades são importantes porque toda vez que a gente faz uma conta com vetores, a gente recorre a elas. Se não tivesse essas propriedades, a gente teria que pensar na definição geométrica dos vetores, né? Teria que fazer um desenho, pegar uma seta representando o vetor, se necessário muda essa seta de lugar, puxa para um canto, puxa para o outro, usa o axioma das paralelas, usa o axioma da incidência. Então seria muito complicado usar apenas as definições geométricas. Na prática, a gente usa essas propriedades para fazer conta. E está aqui o nome delas, né? Associatividade é a primeira, comutatividade é a segunda, elemento neutro, aditivo é a terceira e elemento oposto, aditivo, é a quarta. Aqui tem um desenho explicando ou dando motivos para você acreditar em duas dessas propriedades. Por exemplo, aqui esse desenho aqui na letra A explica a associatividade, né? Veja que eu tenho aqui três vetores, U, V, W. E como eu falei, a gente pode somar esses três vetores nessa ordem, de duas formas diferentes, mudando apenas a ordem das operações e não a ordem dos vetores. Eu posso somar primeiro U com V, para depois somar esse resultado com W, ou fazer V com W, para depois somar com U. Perceba que dá para enxergar aqui no desenho o que é que vai acontecer. Se eu primeiro somar U com V, eu vou ter esse vetor aqui, né? Aí eu pego esse resultado e somo com W. Vou ter quem? Esse com esse, dá esse, fechando aqui o triângulo. Então, ou seja, quando eu faço a operação começando por U mais V, para só depois somar com W, eu percebi que eu chego no vetor AD. U mais V está aqui, soma com W, chega aqui. E quando eu faço na outra ordem, seria o quê? Pegar primeiro essa soma de V com W, que está aqui, ó, V mais W, dá isso aqui. Aí você soma U com essa soma aqui, dá a mesma coisa, dá o mesmo vetor AD. Certo? Então, fazendo de um jeito ou de outro, você chega no mesmo lugar. E aqui a comutatividade é mais simples ainda, né? U mais V dá o quê? Dá essa seta aqui no meio, AC. Na verdade, o vetor AC, né? Dá o vetor AC passando aqui pelo meio. E se eu fizer V mais U, vai fechar um paralelogramo aqui, ó, e essa seta passando pelo meio vai ser a mesma seta que eu já tinha falado antes. Então, U mais V é igual a V mais U. Como eu falei, a associatividade permite omitir parênteses, então a gente costuma escrever assim, sem parênteses mesmo, porque não faz diferença. E a interpretação geométrica do vetor diferença é a seguinte: quando você tem dois vetores V e U, e você calcula U menos V, o vetor diferença pode ser enxergado aqui, ó, representado por uma seta que vai da extremidade desse representante de V até a extremidade desse representante de U, quando esses dois representantes, de U e de V, têm a origem em comum aqui. Perceba que enquanto a soma percorre a diagonal AC, a diferença percorre a diagonal DB. Ou seja, tanto o vetor soma quanto o vetor diferença podem ser representados nas diagonais
de um paralelogramo que você forma a partir dos representantes de U e V colocados com a origem coincidindo e depois você fecha, né, com dois lados paralelos aos lados que passam por esses representantes. Certo? Essa é, digamos, a interpretação geométrica do vetor de diferença. Exercício, facilzinho. Prove que BC menos BA é igual a AC. Tente fazer aí. 3 minutos para fazer. Diga. Não, esse, como é que faz para saber a AC? Como? AC, né? Como é que faz para saber AC? Você pergunta geometricamente? Ah, não, dá só. Saber se tem como escrever DB e AD e AD. Certo, mas veja, você está pensando aqui, você tem dois vetores, o V, você tem o vetor U e tem o vetor V. Eles têm dois representantes, que são AB e AD, respectivamente, e você pode supor que esses dois representantes têm uma origem comum, que é o caso aí, de fato. U, né, tem o representante AB, V tem um representante AD, e a origem desses dois representantes coincide no ponto A. Então a sua pergunta é, como é que eu sei quem é AC? Eu posso responder essa pergunta geometricamente, ou não sei se tem outra forma de responder, mas geometricamente seria você... Mas o vetor não tem como ver. Oh? O vetor não tem como saber não que é AC. Além dos vetores. Eu não estou entendendo. A tarefa dos vetores, geometricamente, né? Se a tarefa dos vetores que está aí, tem como saber que é AC? Tem. A pergunta é, você quer descobrir AC geometricamente ou de qual outra forma? Porque se for geometricamente, a partir de dois vetores, se eu tenho os vetores, eu tenho dois representantes, inclusive com a origem coincidente, como está no desenho aí. Esses representantes me permitem traçar uma reta pelos pontos AB e uma reta pelos pontos AD, certo? Depois eu posso passar retas aqui CD paralela à reta AB, passando pelo ponto D, e BC paralela à reta AD, passando pelo ponto C. Isso quem garante que eu posso traçar essas duas retas aqui são axiomas da geometria euclidiana, sintética, não é geometria analítica. Geometria sintética que a gente considera que está na base dessa geometria analítica aqui. Então, os axiomas lá da geometria sintética garantem que eu posso passar uma reta pelo ponto D, extremidade do representante de V, paralelo ao representante do vetor U, e da mesma forma eu posso passar essa reta BC aqui. Essas duas retas vão se intersectar também, graças também a propriedades lá da geometria sintética. E a interseção dessas duas retas vai me dar o ponto C. Com o ponto C e com a origem A que eu já tenho dos dois vetores, eu tenho a seta AC. A construção geométrica seria assim, agora toda baseada em axiomas, que são princípios que dão a base lá da geometria sintética, e dedução lógica. Agora, você pode perguntar, talvez essa sua pergunta poderia ser respondida algebricamente. Como é que eu sei quem é AC? Às vezes a gente consegue calcular AC usando fórmulas algébricas como essa aqui, né? Apenas pegue a letrinha a letrinha do início do primeiro vetor e a letrinha do final do segundo vetor, né? Quando os dois representantes têm extremidade e origem coincidentes, você pode pegar a letrinha que está na origem do primeiro e a letrinha que está na extremidade do segundo, junta, pronto. Algebricamente seria assim, geometricamente é do outro jeito que eu expliquei. E talvez o que você está querendo perguntar seja as coordenadas, mas a gente não falou de coordenada ainda. Como é que eu sei para calcular? Como é que eu sei quem é AC? Talvez você esteja pensando em somar, se eu tiver x1, y1 somado com x2, y2, eu vou somar x1 com x2 e y1 com y2, seria isso? Não? Qual é? Certo. Pronto, então pense aí nesse exercício. Fizeram?
Então veja, antes de tudo eu tenho aqui uma diferença de vetores, BC menos BA. Aí eu tenho que saber o que é essa diferença. Essa diferença a gente acabou de falar que é uma soma, né, de BC com o oposto de BA. Aí você tem que lembrar quem é o oposto de BA. Tem uma formulazinha simples, né, já que a gente sabe que BA, o segmento orientado BA é um representante do vetor BA. Eu falei que para chegar no representante do vetor oposto, você pega essas letrinhas B e A e troca a ordem. Então, no caso seria AB. AB então é um representante do vetor menos BA, certo? De modo que o vetor AB é igual ao vetor menos BA. Então a primeira coisa que você tem que perceber é isso. Onde eu tenho BC menos BA, eu tenho BC mais AB. E como é que eu faço para somar BC e AB? BC e AB, faz o quê? Nós somando BC e AB. Se trocar a ordem fica melhor. BC e AB é igual a AB mais BC. E tem a formulazinha que eu falei aqui da soma, né? AB mais BC tem duas letrinhas em comum no meio, né? AB termina onde o próximo vetor começa, que BC. AB, BC. Aí corta o B e fica só com a primeira e a última letra, que é AC. Então dá para fazer só de cabeça assim, ó. Então isso que eu falei foi isso aqui, ó. BC menos AB. Eu tenho que saber que BC menos... Quer dizer, falei errado, né? BC menos BA. Eu tenho que saber que isso é igual a BC mais AB. E como é que eu faço para somar BC e AB? Eu percebo que tem uma letra em comum aqui, que é o B. A letra B é a extremidade de um desses vetores e também a origem do outro vetor. Só para ficar mais claro, eu estou trocando a ordem aqui, e eu posso fazer isso graças à comutatividade da adição. Aí quando eu troco a ordem, eu fico exatamente com o primeiro membro daquela fórmula 2,1 que eu mostrei, né? Que diz exatamente isso aqui: AB mais BC é igual a AC. Pronto, vamos passar. Propriedades aqui. Prove as seguintes leis do cancelamento da adição de vetores. Não sei se eu falo disso. Deixa eu ver o que é que tem para falar aqui, porque na outra turma eu não falei disso. Eu acho que o resto é só exercício mesmo. Grande parte desses exercícios eu não vou falar aqui. Quando chegar nesse exercício eu vou falar. Então eu acho que dá tempo a gente ver só esse cancelamento dos vetores, para depois falar dessas figurinhas aqui. Vamos ver rapidamente a propriedade do cancelamento dos vetores, que é uma coisa que a gente está acostumado a usar para números, né? Para números, quando a gente tem, digamos, 3 números A, B, C, aí a gente soma A mais B e quer comparar essa soma com A mais C. Digamos que eu tenho a igualdade, A mais B é igual a A mais C. Quer dizer, a primeira parcela dos dois membros é igual. Aí a gente faz o quê? A gente corta, né? Cancela. Pronto. O que está sendo falado aqui é basicamente a mesma coisa para vetores. Quando eu tenho U mais V é igual a U mais W, isso me permite concluir que V é igual a W. Ou seja, eu estou cortando o vetor U. E da mesma forma, se esse vetor U estiver aparecendo, na verdade, à direita dessas duas somas aqui, V mais U é igual a W mais U, eu também posso cortar o U e ficar com V igual a W. Agora, isso não cai do céu. Quer dizer, a gente pode justificar essas propriedades usando aquelas outras propriedades que eu falei: associatividade, comutatividade, elemento neutro e inverso aditivo, e utilizar aquelas propriedades que eu já enunciei. É bom para ver como é que você pode justificar as contas a partir daquelas propriedades. Se eu tenho U mais V igual a U mais W, então eu começo pensando em que, se fosse números, essa coisa de cancelar tem a ver com o quê? Tem a ver com você poder somar o oposto da parcela repetida nos dois membros. Se você tem A mais B igual a A mais C, você soma menos A dos dois lados. Aí você cancela o A que está repetido. Basicamente é isso que eu vou fazer aqui, ó. Se a gente tem, no caso da segunda propriedade aqui, né, que diz que V mais U é igual a W mais U.
eu tenho a parcela U se repetindo à direita dessas duas somas. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar menos U dos dois lados, para cancelar esse U que está se repetindo. Então, a rigor, isso precisaria ser feito assim. Eu teria que envolver em parênteses essas expressões que já estavam lá, e eu estou colocando menos U ao lado. Eu estou tomando todo cuidado, colocando parênteses onde precisa ser colocado, para mostrar exatamente onde cada propriedade, associatividade, comutatividade, aparece. Então, é claro que se U mais V é igual a U mais W, eu posso vir para essa igualdade aqui do meio. Aí eu vou desenvolver essa igualdade para um lado e para o outro, simplificando os dois lados. Então, no lado direito, onde eu tenho W mais U menos U, eu posso ter o quê? Eu posso ter W mais U menos U. O que é que eu fiz? Eu mudei a posição apenas dos parênteses. E, de fato, eu posso fazer isso graças à associatividade. Aí, quer dizer, agora eu vou calcular o U menos U. Quanto dá U menos U? O U menos U nada mais é do que U mais o oposto de U. Pela definição da diferença, subtrair um vetor do outro é somar esse vetor com o oposto do outro. Ou seja, e o que é que eu faço quando eu somo U com o oposto de U? Aí tem a propriedade número 4, que eu enunciei, né, da adição, diz que essa soma de U com menos U tem que dar o vetor nulo. Então, essa expressão W mais U, entre parênteses, menos U, vai se reduzir a W mais zero. W mais o vetor nulo. E quanto é W mais o vetor nulo? Propriedade número 3 da adição diz que W mais o vetor nulo dá W. Então, esse segundo membro se reduz a W. E o primeiro membro, de maneira análoga, a gente percebe que vai ficar V mais a diferença de U com U, que como a gente já viu, é o vetor nulo, então vai ficar V mais o vetor nulo, que dá V. Então ficou V de um lado e W do outro lado. Inclusive, eu deveria escrever aqui também igual a W. Pronto, então agora vamos ver exercícios de somas de vetores com desenhos. São interessantes, exercícios interessantes. Esses exercícios aqui do círculo eu não gostei muito não. Tá aí no slide apenas porque no livro tá, e o livro ele disponibiliza esses slides com as ilustrações. Aí como eu vi, já tem a ilustração aqui, eu não vou desperdiçar a ilustração, aí eu coloquei o exercício resolvido. Esse aqui, que tem essa folha de papel circular, mas eu não gostei muito não. Vamos para esse daqui, ó. Esse é bem facilzinho. Ele está pedindo, o enunciado dele está aqui, ó. Primeiro ele pede para você justificar um critério de somar vetores, quando esses vetores têm representantes que são setas tais que a extremidade de uma seta coincide com a origem da próxima. Então, na verdade, você tem um caminho de setas. Onde uma termina, a próxima começa. Onde essa termina, a próxima começa. Quando você tem um caminho de setas assim, representando vetores, a soma desses vetores consiste em quê? Consiste em pegar o início do caminho, o final do caminho e fazer uma seta ligando o início ao final. É bem simples. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse caminho de vetores aqui, ó, AB, BC e CD. Eles estão satisfazendo esse critério de extremidade de um vetor coincido com a origem do próximo. Extremidade de um vetor coincido com a origem do próximo. Como é que eu faço para somar? É bem simples. Pega a origem do primeiro e ligue a extremidade do último. Né? Então, vai de A para D. Pronto, isso é a soma desses três vetores. É o vetor AD. É bem simples. Aí, depois do próximo aqui. Para somar esses vetores, eu posso fazer AB mais BD mais DC mais CA. Cheguei no mesmo lugar. Saí de A e voltei para A. Então, a soma seria o vetor nulo. É o vetor que começa em A e termina em A. É o vetor nulo. Próximo. AD, DB, BA, AC. Me perdi. CD. Ah, certo. Então eu saí de A, né? Eu não lembro mais de onde eu saí. Foi de A, eu acho, né? Saí de A e cheguei em D. Então é isso mesmo. Vai ser AD, no caso. Vamos de novo aqui. AD, DB, BA, AC, CD. Aí aqui termina. Pronto, é isso mesmo. Então comecei em A, terminei em D. Então essa soma aqui vai ser o vetor AD. O outro, AE, EF, FG, GC, então vai ser AC.
Esses aqui são mais interessantes. Ele de novo está pedindo a soma, mas aí a gente não tem mais um caminho de setas. As setas estão em posições diversas aí, não necessariamente encadeadas. Quem seria a soma aqui? Pensem aí um pouquinho. A soma desses vetores na parte A da figura. AB mais H mais AC. AF. Por quê? Porque eu posso AB é o mesmo que CD e H é o mesmo que DE. Peraí. AB é o mesmo que? CD e H é o mesmo que DE. Sim. Mas tem que continuar. Não, mas está indo. Só não terminou o raciocínio. Você transportou os dois vetores de baixo para cima. E depois faz o quê? Transportou os de baixo para cima. Só que agora você tem um vetor indo de A para C. Quando chega em C, tem dois saindo de C. E como é que resolve isso? Eu tenho que colocar SL para Como? não são paralelos. Quem? No caso, eu tenho que colocar CE. E no caso, eu excluiria um vetor. E para ficar só CD. E no caso que a B, que é o mesmo CD, também eu queria contar e ficaria só DE. Entendeu? Deixa eu fazer um desenho aqui. Eu só entendi até a parte que você disse. Eu vou pegar esses dois vetores aqui e levar para cima. Eita, desenho feio. Eu já comprei uma mesa digitalizadora. Vai ser... Eu tô com o mouse nessa aqui, né? Não, eu tenho, mas vai ficar ruim também. Melhora um pouquinho, tá aqui. Melhora um pouquinho, mas não melhora muito não. Talvez devido à falta do mousepad. Tem? Acho que ajuda. Tá preparado mesmo. Eita, desenho feio. Pronto, o que eu entendi foi isso. Você pegou os dois vetores aqui de baixo e levou para cima. Mas veja, se você tivesse um caminho de setas, como a gente tinha antes, aí seria fácil, porque você bastaria percorrer o caminho, pegar o início e o final. Aqui você não tem um caminho, você começa de A para C, chega em C tem uma bifurcação. Então, no caso, eu posso pegar de A para D e para F. De A para D, E D para F. não. No caso, seria muito de H para F. H e B, professor. E S. H e B, e faz o que depois? E E e D. É a mesma coisa, de A e D e D. Você está dizendo que H e B e A e D. O que é que eu faço com eles? Juntar? Não estou entendendo. Ele tá perguntando se vai ser a soma. Não, veja, antes de chegar na soma, eu estou dizendo que como é que foi que a gente fez o outro exercício? No outro exercício, a gente tinha um caminho de setas. E aqui a gente não tem um caminho, porque chega num ponto e a gente tem uma bifurcação. Como é que a gente pode transformar essas setas? Oi? No caso, eu poderia colocar essa bifurcação. Como? Essas setas, veja, você não pegou as de baixo para subir. Essas setas são vetores, elas podem ser reposicionadas da maneira como você quiser. Eu não tenho que fazer a ligação dos caminhos. Sim. Se H é H mesmo que se é, não poderia. AH é o mesmo que CE. Sim, e daí? Eu tenho mais esse caminho, não? E H DE, não HF. Eu não estou entendendo o raciocínio. Esqueça H, você já tirou de baixo e levou para cima. H não existe mais. Você só tem AC, CD e CE. Esqueça o de baixo aqui. De baixo não existe mais, não. De baixo não existe. Esqueça isso aqui. Eu quero saber... CE é o mesmo de DF. No caso, eu já posso CE é o mesmo de DF, sim. CE é o mesmo de DF. Eu já posso considerar esse caminho. Então vai ficar AC, CD e DF.
Então, para E. Certo, agora está certo. O que é que você fez? Você pegou o vetor CE e transportou para DF. Pronto, é isso. Né? Você pegou a seta CE e passou para DE, porque são equivalentes. Pronto, então é isso. Eu posso ignorar essa aqui, né? As de baixo eu já ignorei. E fazer a seta aqui de D para F. Pronto, agora eu tenho um caminho. E aqui não existe. Aí eu vou AC, CD, DF. Pronto. Qual é o início e o final desse caminho? A e F. Eu vou direto, a soma vai ser essa aqui, ó. Indo direto de A para F. É isso. Tá? Ou então você poderia misturar também, ó. Você poderia misturar com a regra do paralelogramo. Já que os dois vetores aqui embaixo estão posicionados com a origem coincidindo, você poderia fazer primeiro a soma desses dois embaixo, da forma como eles estão, porque a gente tem a regra do paralelogramo também, que diz o seguinte: para somar esses dois vetores, eu pego aqui no meio, a diagonal passando pelo meio dos dois, ó, até chegar no vértice oposto do paralelogramo determinado por eles. Então, isso aqui, essa seta aqui na diagonal, que eu acabei de desenhar, é a soma de AB com AH. Se eu já tenho a soma de AB com H, basta somar agora AG com AC. E para somar isso, novamente, eu posso usar a regra do paralelogramo, aproveitando que essas setas começam no mesmo ponto. Só que o paralelogramo agora seria esse aqui, ó, passando por aqui e por aqui, ó. Estão vendo? Passando pelo meio, aqui, ó. Exatamente esse aqui. Passando por aqui, por aqui. Isso é um paralelogramo. Certo? E eu quero somar os vetores que estão aqui nesses dois lados do paralelogramo. Então a regra do paralelogramo vai me dar esse vetor aqui, indo de A direto para F. Tá? Então não precisa nem reposicionar os vetores se for pela regra do paralelogramo. Se for pela definição de soma de vetores, ou pelo critério dos caminhos lá de setas, aí você tem que reposicionar. Próximo. Como é que eu faço para somar aqui? Oi? Vá com calma. Diga uma coisa de cada vez. Quer dizer, qual é que eu posso ir simplificando? Eu tenho algum caminho de setas aí que eu possa simplificar? Qual? BG é o mesmo que BH. Tá? BG é o mesmo que BH? Não. Não são padrões. BH é o mesmo que BG. Não, né? Não, eles estão apontando para direções diferentes. Só é o mesmo se for equivalente. Mesma direção, mesmo comprimento, nesse sentido. Estou pensando HE e AE com HE com FG, sim. Pode cancelar, mas tem coisa que eu posso fazer melhor do que isso, porque tem um caminho grande aí de seta. O que é um caminho de seta? É uma seta terminando onde a próxima começa. Se eu pegar um caminho grande, eu já pego esse caminho e simplifico com uma coisa só, com um vetor só. Quanto maior o caminho que você enxergar aí, mais você consegue simplificar de uma vez só. Qual é o caminho? O maior caminho de setas terminando num ponto e a próxima começando nesse mesmo ponto. Encadeado, uma coisa encadeada. Onde é que a gente pode ver isso aí? BG e GM. Como? BG e BG, GM. GM.
Não é o mesmo. GM seria aqui, ó. GM seria aqui, não é a mesma coisa que BG. Certo? GM está apontando para cá. BG está. D vai ser igual a D, se é FE. DG. FE? FE. Sim, seria, mas ainda não é o que eu estou perguntando. Vocês estão respondendo outra coisa. Eu estou perguntando sobre caminhos. Caminhos. Sim, quer dizer. Boa pergunta. Eu tenho que ver aqui. Ah, são, porque na verdade você tem um cubo embaixo e um cubo em cima, tá? São formados por cubos, então de fato. Cadê? DG em EM. Tá, mas eu não estou vendo onde é que isso vai servir. E também não é o que eu perguntei. Caminhos, eu estou perguntando sobre caminhos. DG nem sequer é uma seta aqui. DM também não. Quer dizer, EM também não. Então eu não estou entendendo. Caminhos é quando um começa, outro acaba, né? Um termina e o próximo começa. BH é isso não. Cadê? BH. FG. Pronto, é isso. Você posso pegar esse caminho e transportar lá para cima? Não, caminho a gente faz o quê? A gente simplifica. Como é que simplifica um caminho? Pega o início, pega o final e liga o início ao final. Era isso que eu estava perguntando. Então, o maior caminho que a gente tem aqui é BH, HE, EF, FG. Esse caminho todo a gente transforma numa seta só, que vai do início ao final. Ainda no caso é BG? Esse caminho aqui resulta numa seta que coincide com BG. Só que no caso eu tenho dois BGs agora, né? Eu já tenho o BG que estava aí independente. Sim. E tem um BG que vai resultar desse caminho. Então eu tenho dois BGs. Todas essas setas aqui, ó, vão resultar em BG mais BG. Certo? E depois eu tenho que ver o MI lá em cima, que está de fora ainda. Então eu tenho BG mais BG, resultante dessas setas todas aqui embaixo, que eu quero somar mais MI. Isso. BG com GF com o quê? Mais FL. Isso, exatamente. Porque veja, esse GF aí tá colocado no lugar do MI, que eu peguei lá em cima, trouxe, né, para o meio. Então o MI lá de cima eu coloquei aqui partindo de G para F. E como eu tenho dois BGs que eu falei, né, eu posso colocar um desses BGs já está aqui embaixo. E o outro que eu preciso eu posso colocar aqui. Por isso que eu falei, transportar de baixo para cima. Você falou lá atrás, e como é que eu ia saber? Transportar de baixo para cima, não. Não ia entender nunca. Se você quis se referir a esse raciocínio que eu estou falando, não tinha como entender. Não. Aí, BG, GF e FL. Isso é a mesma coisa de todos esses vetores aí. Então, qual é a soma de BG, GF e FL? É a mesma coisa de B direto para L. Então, esse é o resultado de todos esses vetores somados aqui, é BL. Que é a mesma coisa que AM, por exemplo, né? Que é a mesma coisa que AJ também, porque nós temos dois cubos embaixo e cima. Que é a mesma coisa que DL também. Bom, o outro eu vou deixar vocês fazerem, porque já é hora de começar o próximo assunto. Inclusive já passou da hora de começar o próximo assunto, que é multiplicação de número por vetor. Eu vou definir uma operação que associa a cada par ordenado alfa V, digamos, onde alfa é um número real e V é um vetor,
essa operação associa a esse par um vetor que a gente denota assim, alfa V. E esse vetor alfa V é chamado produto de alfa por V. É como se fosse o resultado de uma multiplicação desse número alfa por esse vetor V. E essa operação é chamada multiplicação de número real por vetor. Então, seja alfa um número real e V um vetor, eu vou separar em dois casos aqui, para definir quem é o produto de alfa por V. No primeiro caso, suponha que alfa é zero ou V é o vetor nulo. Alfa é zero ou V é o vetor nulo. Nesse caso, a gente define que o produto de alfa por V é o vetor nulo, que é razoável, né? Um dos fatores é zero, o resultado é zero. No segundo caso, eu vou agora supor que alfa é diferente de zero e o vetor V é não nulo. Então, nesse caso, o vetor alfa V caracteriza-se por três propriedades, no sentido que essas propriedades definem unicamente esse vetor que eu estou chamando de produto, né? Quer dizer, vai ter um único vetor satisfazendo as três propriedades que eu vou listar aqui. E esse único vetor é o que a gente vai tomar como sendo o produto de alfa por V. Primeira propriedade, eu quero que alfa por V seja paralelo a V, sempre. Segunda propriedade, alfa V e V são vetores de mesmo sentido no caso em que alfa é positivo e eles são de sentido contrário no caso em que alfa é negativo. Terceira propriedade, o comprimento do vetor alfa V é igual ao módulo de alfa vezes o comprimento de V. Então, sempre que você tiver para algum alfa não nulo e para algum vetor V não nulo, determinado vetor satisfazendo essas três propriedades, né, esse vetor vai ser exatamente isso que a gente está chamando de alfa V. Aí, a rigor, eu teria que provar que existe um único vetor satisfazendo essas três propriedades. Para que essa definição faça sentido, eu estou dependendo dessa unicidade, da existência e da unicidade. Mas eu não vou fazer essa prova e vocês vão se convencer pelos desenhos e tal, pela interpretação geométrica, que faz todo sentido definir o produto de alfa por V dessa forma. Por exemplo, se U é esse vetor aqui, 2U seria o quê? É nada mais natural do que pegar U e somar com U. Ou seja, fazer um caminho, né, como eu estava explicando, começando com U, depois seguindo de U com uma cópia de U colocado de modo que a origem desse representante dessa cópia coincide com a extremidade da primeira cópia que eu peguei. Então você faz um vetorzão, né, U juntado com uma cópia de U, resulta nisso que a gente chama de 2U. E perceba que de fato esse vetor 2U tem as propriedades que foram listadas aqui, ó. No caso em que alfa é positivo, aí eu vou ter alfa V é paralelo a V, de fato. No caso aqui a gente percebe 2U paralelo a U. Como alfa é positivo, alfa V e V são de mesmo sentido. Isso acontece também, né, aqui. E o comprimento, como é que fica? O comprimento do vetor 2U vai ser módulo de 2, que é 2 mesmo, vezes o comprimento de U. É o que acontece aqui, ou seja, o comprimento desse é o dobro do comprimento desse. Quando o escalar é negativo, o que muda é apenas o sentido, né? A diferença de 2U para menos 2U é que menos 2U vai ter o sentido contrário do vetor 2U. Por isso que quando o escalar é negativo, você vai ter alfa V e V de sentido contrário, nesse caso aqui quando o alfa é negativo. E quando o alfa é positivo, só que entre 0 e 1, um número maior que 0 e menor que 1, o que vai acontecer com o comprimento do vetor, quando você multiplicar o vetor por esse alfa, entre 0 e 1, é que o comprimento vai diminuir. Então, se U é este vetor e eu multiplico por 1/2, eu fico com esse vetor menorzinho, cujo comprimento é metade do comprimento original. Só que o sentido permanece, a direção é a mesma, o sentido permanece inalterado porque o alfa aí é positivo. Às vezes a gente indica com ponto essa operação de multiplicação de número por vetor, mas na maioria das vezes o ponto é omitido. A gente chama de escalar os números reais usados nessa operação de multiplicação de número por vetor. Escalar é o nome que a gente usa para distinguir um número
dizendo que esse número é realmente um número e não um vetor. Por isso, essa operação de multiplicação de número por vetor também é chamada multiplicação de escalar por vetor, ou multiplicação por escalar, também é usado esse nome, multiplicação por escalar. E alfa-v é chamado múltiplo escalar de V. O que é um múltiplo escalar de V? É V multiplicado por qualquer escalar, qualquer número. Se beta é um número real não nulo, a notação V sobre beta significa o escalar 1 sobre beta vezes o vetor V. Então, isso é aquilo que eu estava falando de dividir um vetor por um número não nulo. Isso é possível. Você pode dividir um vetor por um número não nulo. Não poderia fazer o contrário. Dividir número por vetor não pode. Tá? E a notação significa apenas isso. No fundo, a gente escreve como se fosse uma divisão, mas no fundo é uma multiplicação. É o inverso do escalar beta vezes o vetor V. A gente também pode escrever a fração V sobre beta assim na forma linear com barra. Se V é um vetor não nulo, então o vetor V sobre a norma de V é chamado versor de V. Isso aqui é importante porque serve para a gente dar uma direção sem se preocupar com comprimento, quando a gente quer especificar um vetor, digamos, que não importa o comprimento, mas ele precisa ter determinada direção, determinado sentido. A gente pega qualquer vetor que tenha essa direção e sentido e normaliza esse vetor. Aí fica com o chamado versor, que é V sobre a norma de V. Isso vai ser muito usado mais para frente. Esse exercício é importante. Eu vou pedir que vocês pensem aí nele 5 minutos. Dado U não nulo, obtenha V de norma 6, tal que U e V sejam paralelos e de mesmo sentido. Aí eu penso o seguinte, eu não sei qual é a norma de U. Se eu soubesse, por exemplo, que a norma de U era 1, para obter V paralelo de mesmo sentido com norma 6, supondo que U tivesse norma 1, bastaria pegar esse U e multiplicar por 6. Seria paralelo, pela definição de multiplicação de número por vetor, seria no mesmo sentido porque esse 6 é positivo. E teria comprimento 6, porque é o produto do módulo de 6, que é 6, vezes a norma de U, que eu estou supondo que é 1. Agora, eu não sei a norma de U. Eu não sei. O que é que eu faço? Eu normalizo. Porque, de fato, quando eu normalizo o U, aí eu fico com o vetor com norma 1. Veja aqui, ó, essa normalização aqui, ó, o V dividido pela norma, sempre vai ter norma 1. A gente normaliza também para isso, para ter um vetor de norma 1. Então, pegue U, que você não sabe qual é a norma dele, normaliza agora U dividido pela norma, que é U normalizado, tem norma 1. Pegue esse U normalizado e multiplique por 6. Você vai ter um vetor V, que é paralelo a U, no mesmo sentido de U, com norma 6. Eu tenho só mais um exercício e falar rapidamente de 4 propriedades aqui. Esse exercício vamos fazer rapidinho aqui, ó. Basicamente eu tenho 3 vetores na figura 3,2 e quero calcular esse vetor 2U menos V mais 5W sobre 4. Então eu poderia fazer 2U, como eu falei, é uma seta, por exemplo, indo daqui para cá. Daqui para cá. Ou então, melhor ainda, posso fazer essa seta começando aqui, ó. Daqui para cá. Seria 2U. Tá? Por que é melhor ainda colocar aqui? Para poder caber no desenho, porque eu quero emendar essa seta aqui, que é 2U, com menos V. Que eu posso colocar aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho menos V. Tá? Então, 2U menos V. E agora, depois eu preciso somar com 5W sobre 4. Quem é 5W sobre 4? Aí você olha para o vetor W e percebe que ele tem comprimento 4. Se esse lado desse quadradinho tiver comprimento 1, então o W tem comprimento 4. Aí, quando eu multiplico por 5 quartos, esse vetor W, ele passa a ter comprimento 5, preservando a direção e preservando o sentido. Ou seja,
esse 5W sobre 4 seria a seta que vai até aqui, ó. Ele aumenta um quadradinho. Quando multiplica por 5 quartos, esse vetor o W aumenta um quadradinho. Então seria 5W sobre 4 seria uma seta que começa aqui, por exemplo, e percorre 5 quadradinhos até chegar aqui. Tá? Então, agora tem um caminho de setas correspondendo justamente a essa expressão aqui. Então vai ser essa seta, depois essa, a soma vai resultar em quê? Vai resultar nessa seta aqui. Então essa seta seria o vetor x. Essa seta verde é o vetor x. Tem alguém daltônico aqui? Estão enxergando a seta verde, né? Bom, em 2 minutos agora, só para concluir, só vou mostrar as propriedades dessa operação de multiplicação de número por vetor. São bem razoáveis também, bem intuitivas. Ó. Primeira propriedade, chama-se distributividade à esquerda. Quando você tem um número multiplicando uma soma de vetores, esse número se distribui para as parcelas, né, que ele está multiplicando. Então, alfa multiplicando a soma de U com V, dá alfa U mais alfa V. Eu também tenho a distributividade à direita, que é quando eu tenho uma soma de escalares multiplicando um vetor. Nesse caso, o vetor se distribui para essas parcelas escalares aqui. Eu vou ficar com alfa V mais beta V, onde eu tinha a soma de alfa com beta multiplicando V. Terceira propriedade é que existe um único escalar que multiplicado por qualquer V dá como resultado o próprio V. Quem é esse escalar? É o escalar 1. Que é bem razoável também. Multiplica 1, escalar 1, por um vetor V, dá quem? Dá o próprio V. Como ocorre para números, né? 1 vezes qualquer número é esse número. Só que para vetores também. 1 vezes qualquer vetor é esse vetor. E a quarta propriedade é a compatibilidade da multiplicação de números com a multiplicação de número por vetor. Ou seja, tanto faz você multiplicar 2 números alfa e beta para depois multiplicar esse produto por um vetor V, ou multiplicar qualquer um desses números pelo vetor para depois o resultado eu multiplicar pelo outro número. Então, tanto faz fazer essa conta aqui desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Certo? Então, essas são as 4 propriedades fundamentais dessa operação de multiplicação de número por vetor. Essas 4 propriedades aqui, cujos nomes estão indicados aqui ao lado, junto com as 4 propriedades da adição que eu falei, formam os axiomas de espaço vetorial que vocês vão estudar em álgebra linear. Vocês pagam álgebra linear, né? Tem no curso de vocês? Tem não? Não acredito. Hã? Não, depois. Então, essas 4 propriedades aqui, junto com aquelas 4 propriedades da adição, associatividade, comutatividade, etc., formam axiomas de espaço vetorial, que é o assunto de álgebra linear, e a gente já vai começar a usar desde agora. Então, por hoje é só, vou encerrar por aqui, e fica faltando um capítulo 4, que eu vou falar na próxima aula.